O senhor estava aqui falando. O objeto da Assembleia não é que nós precisamos, não adianta ter responsabilidade. Aqui ninguém vai brincar de greve, não. Ninguém vai brincar de greve, ninguém quer deixar. É isso aí. Mas não podemos. Não é isso, não adianta gritar. Não adianta. A consciência está tranquila. Está tranquila. Está tranquila. Algumas informações que foram passadas aqui são incorretas, algumas informações precisam ser maturadas e nós não podemos e não iremos encaminhar a votação da greve. Vai continuar o estado de greve, vai continuar uma posição de luta e de acompanhamento e qualquer outra alternativa não nos garante avançar daquilo que vocês estão negando ou parece negar em relação à proposta. Então são esclarecimentos legais, não viemos aqui sem aprofundar a questão jurídica e não haverá a votação nem poderia em relação à indicação da greve. Né? E nós poderíamos discutir sobre a proposta do governo ou não, e referendarmos e ampliarmos com os outros setoriais, com outras regiões. É isso a margem que nós temos aqui, do ponto de vista legal, mas da política. Companheiro, a gente tem muita clareza do que a gente está apresentando aqui. Não adianta que só passa por esse período. Já passamos, não adianta. Não adianta. Não haverá, foi colocado no início, na minha fala, e não haverá, porque há um impedimento jurídico. Decretar hoje é decretar o fim da greve já na noite de hoje, né? A partir. Nós fizemos greve na ilegalidade, mas depois de ela em andamento, depois de sentir, nós fizemos greve por mais de 32 dias, foi o único sindicato que fez. Até hoje estão aí colocadas as sanções para a categoria, que nós estamos recorrendo, e se houver, né, e não abriríamos mão da luta em nenhuma situação, mesmo em relação à ilegalidade. A história mostra e está colocado. O objeto hoje, do ponto de vista material e jurídico, vocês podem percorrer ilegalidade a partir de uma Assembleia que não poderia deliberar sobre isso. E queria o convencimento político, mas o convencimento está sendo aqui jurídico. Vamos lá, João? Bom, gente, eu queria aqui fazer uma consideração. Eu penso que nós temos aí, ao longo dos anos, esta categoria, através dessa direção sindical, conquistado várias pautas. Vocês sabem disso. Muitos que estão aqui, inclusive professores aprovados no concurso, sabem disso. Sabem da nossa luta, sabem da nossa responsabilidade. Muitos hoje aqui não vão entender isso. Mas o tempo vai mostrar que a nossa posição é correta. Nós estamos apenas apontando o caminho. Qual é o caminho? Não há condição objetiva de voltar à greve. Por quê? Já disse 1000 vezes. Ó, jogando alguma coisa ali, ó. Filma logo, vê logo. Vê logo aí. Vê aqui. Então, o apelo aqui é a racionalidade, a tranquilidade. Certo? Pois é. Então, assim, muitos
que estão aqui vão entender. Os concursados, por exemplo, sei que muitos é a primeira oportunidade de uma assembleia para decidir a greve. Você, professor, professora, vai ver no futuro que essa decisão de hoje é correta. Se a gente decreta a greve, há ilegalidade, o governo retira a proposta, as outras categorias, com muita justiça, vai querer o orçamento que está garantido para a nossa proposta. Então, nós temos responsabilidade com a categoria. E eu peço a vocês, estou muito longe, ok? Não adianta, eu não conheço, não adianta ser assim. O que nós sabemos, sem chegar à legalidade, ver se a gente tem a confiança. Peraí, eu vou falar. Calma. Não, mas você não tem não.
Empurraram ela do palco quando então. Foi a vez ali, né? Homem nenhum encosta em mim! Homem nenhum encosta em mim! Eu filmei você agredindo ela. Tá filmado, tá? 500 pessoas estão vendo. Só tem medo de mulher, volta aqui! Não, você o teu trabalho é esse? Nós já temos aqui a presença da professora Rebeca Veloso, está aqui presente, agradecer a presença dela. Né? Marcos, eu vou só colocar aqui o comentário da Eloneida. A Eloneida diz assim, ó, fracasso total. 1. O Rio é curral eleitoral do Bozo há 30 anos. 2. O Rio era, pelo visto, não mais capital do fascismo do Brasil. 3. O Rio é a capital das fábricas de dízimos do Pentecostal. 4. Aval descarado da mídia sobre Musk ao Bozo. Portanto, fracasso total. Aí ela segue. Foi muito para um inelegível que roubou joias, rachadinhas, que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo e responsável por milhares de mortes na pandemia. Marcos, a gente tem aqui a presença da professora Raquel Veloso. Grande Eloneide. Né? Ela foi, né, uma das personagens marcantes, e já é marcante só por ser professora como a gente, né, lutadora, trabalhadora da educação. Professora, temos a satisfação enorme de recebê-la. Você que foi agredida por seguranças de um sindicato. Os valores estão invertidos mesmo. Uma professora, ou seja, uma trabalhadora da educação, vai numa assembleia, que é de direito dos assembleados, fazer a reivindicação por greve e uma diretoria que leva seguranças. Bom dia, professora Rebeca Veloso, seja bem-vindo. O espaço é seu e eu vou começar por uma pergunta de uma companheira sua, a professora Maria do Carmo, que é uma assídua do nosso canal, e ontem me mandou uma mensagem dizendo assim: Sandro, por favor, pergunte à professora Rebeca como ela se sentiu sendo trabalhadora da educação, injustiçado que somos na questão salarial, em governo de direita, de esquerda e de extrema-direita. Não existe isso. Esses governos que se dizem de esquerda, para o trabalhador da educação, eles não estão nem aí. E eu quero perguntar a ela como ela vai para a assembleia de um sindicato e a diretoria do sindicato diz que não tem que ter greve, porque a greve ia ser considerada ilegal. E desde quando greve não é considerada legal e em defesa do trabalhador? Bom dia, professora Rebeca, seja bem-vinda. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom dia aí ao Fala Leonel, a galera do Cariri, bom dia aos professores e professoras que estão me ouvindo, a população, a sociedade aí do Cariri, do Ceará. Primeiro agradecer, né, o convite aos companheiros aí, agradecer esse espaço aí para poder falar um pouco da nossa luta da categoria.
O fatídico o dia 4 de abril, né? Quinta-feira, 4 de abril, foi um dia que a gente... É daqueles dias que a gente não esquece, né? São marcos simbólicos na luta da nossa categoria. Tem vários, tá? Eu vou lembrar que tem vários. A professora Rebeca aqui, que está falando, já passou por vários desses. Não é à toa que o que aconteceu naquele dia foi um movimento de quem já conhecia o modus operandi da direção sindical e que queria muito dialogar com a base para poder dar continuidade à luta, que era o que eles estavam impedindo naquele momento. O mais interessante é a professora está perguntando como é que eu me senti, né? Se eu fosse a primeira assembleia que eu tivesse ido, a primeira greve que eu tivesse fazendo, eu acho que eu ia me sentir de uma forma que talvez eu não voltaria, né? Talvez eu não voltaria para a militância, para a luta. Mas eu estou nessa categoria desde 2010, 14 anos, né? E já fiz duas greves, né? Greve de 2011 e greve de 2016. E já passei por situações parecidas com essa. Então, a gente vai criando infelizmente, né? Infelizmente, a gente vai criando uma casca dura ali e vai aprendendo a lidar com o antissindicalismo da direção do Sindicato APO. Porque é isso. Essa galera que está nesse sindicato especificamente, que a gente tem sindicato de luta, inclusive tem sindicato no Ceará fazendo greve. CID-US, CID-URCA, CID-UBA, CID-DETRAN. E aí eu quero aqui manifestar a minha solidariedade a esses companheiros que estão sendo criminalizados, inclusive. Mas essa direção desse sindicato APOC não faz sindicalismo. Isso aí que eles fazem não é sindicalismo. E é há muito tempo. Então, assim, a gente foi para poder tentar que a Assembleia não fosse nem implodida e nem acabada sem votação, sem encaminhamento, sem nada. Né? Então, foi um movimento, claro, que teve suas emoções ali, mas que deu certo, né? A gente fez um jogral, depois teve o microfone e conseguiu sair do dia 4 de abril com um fôlego para uma semana de mobilização. E aí dizer para os companheiros do Cariri, para todo mundo, tá tudo bem comigo, tá? Assim, muita gente perguntou, você deve ter ficado muito mal. Não, de fato, eu não fiquei feliz, né? Mas me deu muito mais fôlego para continuar essa luta. Professora, tem uma questão que é importante ser vista. Como a senhora disse que está desde 2010 na educação, militando, foi surpresa para você ver um sindicato diante de uma assembleia, a diretoria do sindicato, não querer greve, enquanto todos os professores e professoras queriam greve. Isso não é, no mínimo, contraditório, ou, no mínimo, uma postura mais do que suspeita? Sim. Interessante, companheiro, que eles fizeram um calendário, né? No dia 15 de março, eles fizeram a primeira assembleia numa escola estadual aqui, lá no centro da cidade, de Fortaleza, que é chamada de Liceu do Ceará, uma das escolas mais antigas do Ceará, né? Eles fizeram a assembleia, inclusive espantou, surpreendeu, na verdade, a palavra é essa, surpreendeu uma parcela da categoria que já conhece esse sindicato de anos, e surpreendeu com eles defendendo o estado de greve e a construção da greve. E aí o pessoal ficou com menina, esse sindicato tá valente, né? Vamos nessa, unidade, vamos nessa, estão defendendo, vamos nessa. Fez essa assembleia, fez uma outra assembleia aprovando um calendário para no dia 4 votar a deflagração da greve. Nesse iterim, eles conseguiram reativar a mesa de negociação. Que aí a gente já deduz, essa dedução ficou mais nítida agora, que a mesa de negociação para essa direção sindical, ela é mais importante do que a luta e a mobilização da sua categoria, do que o poder, o direito dessa categoria decidir os rumos da sua luta. Mesmo sob risco, todo mundo sabe que greve
é algo que atrapalha não só a sociedade, mas a nós, professores. Nós temos que recuperar todos esses dias parados depois, em sábados letivos. É difícil você achar um professor dizer eu quero greve, eu gosto de greve, a gente precisa fazer greve a todo custo. Não. O professor chega num limite onde a greve é o único instrumento que ele conhece para poder arrancar os seus direitos. Então, assim, o que o sindicato fez foi mais uma traição, né? Mais uma traição. De fazer o calendário, de criar toda uma expectativa numa categoria, e no dia 4, a categoria vai votar, vai pronta, preparada para votar pela greve, e eles mudarem a regra do jogo num jogo em curso. É isso que aconteceu. Mudaram a regra do jogo no jogo acontecendo. Pegaram a bola e foram-se embora. Acabou o jogo. Por causa de uma mesa de negociação que estava paralisada e por conta da mobilização da categoria, o sindicato consegue reativar. Olha só, usam a categoria para reativar a MEMP, a mesa de negociação permanente, e depois abandonam a categoria daquela forma. Né? Então, assim, ainda bem que a categoria teve fôlego para continuar aí mais algumas semanas de luta, e não é à toa que manifestou uma verdadeira resistência ao que aconteceu agora, né? Das assembleias regionais. Marcos. Professora, eu gostaria de perguntar à senhora como é que é a relação da APEOC, que é um sindicato pelego, é um sindicato traidor, como é que é a relação dos outros sindicatos com essa instituição, uma vez que ela é completamente cooptada pelo governo? Provavelmente sou eu que estou dizendo, provavelmente essa mesa de negociações é mais importante para a APEOC porque ela vem com barganhas, né? E vantagens pessoais. Como é que é a relação desse sindicato com os outros sindicatos? Se esse sindicato ele tem lugar de fala, se ele é legítimo, se ele é respeitado, e por que a APEOC ainda tem tantas adesões? Então, né, quem gosta da direção do sindicato APEOC, ou é igual a eles, ou ganha alguma coisa junto com eles, né? Aqui tem uma relação, tem um fórum, né, que é o Fórum Unificado dos Sindicatos do Serviço Público Estadual, né, que é o FASPEC, que a direção do sindicato APEOC já esteve presente, mas se retirou, né? E os sindicatos desses fóruns têm um difícil diálogo com a direção da APEOC, né? Diálogos, inclusive, de conflitos, de muitos problemas, né? Então, os diálogos aqui são sempre muito difíceis, né? Eles trabalham sozinhos, eles caminham sozinhos. Eles têm a maior categoria do Estado do Ceará, né? Categoria do serviço público do Estado do Ceará, né? E aí eles usam muito isso. Eles são um sindicato que, de fato, tem um número de filiação bastante alta, está na casa da dezena de milhares, mas ele não filia só os professores estaduais. Eles filiam professores municipais, eles já filiaram, inclusive, uma época, mas agora a galera da cultura não está mais filiando, mas já filiaram servidores da Secult, né? Da Secretaria de Cultura, da Cultura e tal. Então, é uma filiação que passa por vários municípios, inclusive servidores municipais, né? Aposentados e tal. Teve, inclusive, depois de 2011, da traição da greve de 2011, uma campanha massiva de desfiliação, sabe? Mas agora isso está sendo invertido, essa reação está invertida. A reação agora não, tem que se manter filiado. Tem que se manter filiado para tirar essa direção do poder. O que eu estou muito ouvindo. Aí falam de outras coisas, né? Associação e tal. Mas a relação da direção sindical é uma relação bastante conflituosa, né? Com os outros sindicatos, os sindicatos que são mais de luta. Todo mundo conhece, gente, aqui. Do governo do Estado
professora mais longínqua ali conhece. Eu acho que até quem não é professor tem noção do que é o sindicato APEOC, né? E o quanto o golpismo, a traição, o peleguismo, ele fazem parte da agenda aí desse sindicato, né? Mas, assim, por exemplo, eles há muito tempo, o núcleo duro, né? O grande presidente, secretário e tudo mais, faz tempo que não passam em escolas, né? Eu acho que eles não são muito... não tem muita segurança aí numa escola, não. Faz tempo. Quem vai muito nas escolas são os funcionários e aquele grupo mais de clero mais baixo, né? De segundo, terceiro escalão. E eu acho que agora vão ter muita dificuldade de voltar para as escolas, assim, sabe? Se algum porventura precisarem da gente ainda esse ano, ou talvez no próximo ano, eles vão ter muita dificuldade de entrar na escola, porque há uma raiva da categoria, uma indignação da categoria, que a gente está tentando organizar isso em luta. Porque há um problema da raiva, né? A raiva, ela às vezes volta para casa, a galera volta para casa e não quer mais saber de nada, né? Mas também ela pode ser usada, né, para poder, como um combustível, para poder seguir a luta, seguir a mobilização e seguir organizada para pensar uma alternativa. É isso que a gente está tentando fazer agora, né? Pensando, tentando organizar a raiva, a indignação para criar uma alternativa. Professora, é comum e voz corrente no meio dos professores, dos educadores, que há uma dificuldade criada por eles de ter chapas oposicionistas para disputar a diretoria. Eles criam várias nuances para dificultar ter uma oposição. Como vocês, que estão hoje na luta, pretendem fazer diante dessa perspectiva? Isso é verdade ou é apenas um disse que me disse? Há uma dificuldade de se constituir uma chapa para disputar a eleição nesse sindicato? Sim, há sim. A gente, do movimento de oposição sindical, né, eu faço parte do movimento de oposição sindical na APEOC, né? Esse movimento ele surge pós-greve de 2011, que antes a gente se organizava num coletivo chamado Rede de Zonais, que era o coletivo que unia todos os zonais e regionais que aconteciam. O que são os zonais? São os organismos de base da categoria. É onde a categoria se organiza na base dos seus territórios, né? E aí surgiu a Rede Zonais, e depois da Rede Zonais, o movimento de oposição sindical em 2014. 2014, a gente tenta fazer uma chapa. Na verdade, a gente faz uma chapa, a gente homologa a chapa, mas a chapa é impugnada, né? A gente teve, inclusive, que pedir ajuda para o Ministério Público do Trabalho, a gente fez toda uma mobilização, a gente fez todo um processo organizativo de mobilização para poder buscar companheiros para compor essa chapa. É muito difícil montar uma chapa da direção sindical, né? Dos 184 municípios do Ceará, cada um tem que ter um representante em cada um dos 184 municípios. Eles deixam homologar a chapa se a gente conseguir 2/3 dessa quantidade, ou seja, 130 e poucos representantes municipais. Além da direção, além de vários conselhos, conselho fiscal, vários conselhos, e também das representações aqui em Fortaleza, dos zonais, né? Se eu não me engano, são 12 representações. Então, a gente conseguiu, na época de 2014, em torno de 50, 60 representações municipais, mas não conseguimos homologar. Isso é um absurdo, certo? Porque é uma quantidade assim fora do comum, mesmo. E às vezes para dificultar mesmo os professores que estão em 200 horas em sala de aula, trabalhando duro, de 7 às 5 da tarde, ter que fazer um processo como esse, de conseguir mais de 130
companheiros para poder se organizar como representante sindical é muito difícil, né? E outra coisa, as regras do jogo, assim como aconteceu nessa luta agora, elas mudam de acordo com a conveniência. A comissão eleitoral das eleições da direção sindical é composto pela direção executiva, pela executiva do sindicato. Olha só que absurdo. A comissão eleitoral é composta pelo próprio lado da situação. Outra coisa, eles fazem a assembleia sem avisar, de tempos em tempos, mudando o estatuto. A regra do nosso estatuto, da época de 2016, por exemplo, da última greve, a regra era Assembleia Geral para decidir greve. A Assembleia Geral Interior e Capital, uma só Assembleia em Fortaleza, para decidir greve. Agora eles mudaram. Agora eles fazem, né? Já fizeram 36 assembleias. Passa uma semana fazendo 36 assembleias, numa correria, numa assembleia que não dura uma hora, às vezes. Não dura uma hora, não tem nem debate direito. E vai assim, do jeito... E assim, 4 assembleias no mesmo horário, 7 no mesmo dia, para acompanhar, fiscalizar é difícil. E agora usaram a máquina do governo do Estado para poder, as créditos, as SEDUCs, né, ocupar as assembleias. Nunca participaram das assembleias da gente, da luta, mas apareceram agora para acabar a nossa luta. Então, assim, eles mudam a bel prazer as regras do jogo, o estatuto. Se você for olhar no site do sindicato, você vai ver um estatuto. Mas se você for pegar lá no cartório o estatuto oficial, vai ter modificações. Né? Então, as comissões eleitorais, por exemplo, essas 36, também foram modificações. Então, eles vão mudando. Apesar disso, eu estou aqui muito com o objetivo de dar uma mensagem de esperança para a categoria. Apesar disso, como eu disse, a organização da indignação ela é forte, né? E a gente está em debate, o movimento de oposição está em debate e a gente está organizando qual é a melhor saída. Se é uma associação, se a gente vai disputar a direção sindical, se as duas coisas ao mesmo tempo, porque a gente precisa de estrutura também, e aí aproveitar aqui a audiência e dizer que esse final de semana a gente fundou a Frente de Mobilização Permanente da nossa categoria. É uma frente onde tem o movimento de oposição e outros coletivos, outras pessoas da categoria que estão dispostos a organizar essa indignação, organizar os professores, mobilizar os professores para poder continuar a luta, inclusive criando uma saída, uma alternativa para poder disputar a direção sindical ou fazer outra coisa, contanto que a luta da categoria ela permaneça, ela exista e que ela seja capaz de arrancar nossos direitos, reivindicar nossos direitos, conquistar nossos direitos. Né? Então, a gente fundou a Frente de Mobilização Permanente, nossa luta não vai acabar, e dia 8 de junho nós iremos fazer um seminário de educadores e educadoras do Estado do Ceará para debater política sindical e políticas que têm a ver, né, com as lutas da educação e tudo isso aí que a gente passa na escola. Então, já deixo o convite, dia 8 de junho, a gente vai organizar aí um seminário dos professores e professoras da rede estadual para continuar aí os debates e a luta. Marcos. Olha, pela fala, né, da professora, a gente percebe que a APO usa estratégias fascistas, né, de domínio do poder. Isso é fascismo puro. Mudar as regras, né, sem nem pensar e tal. É uma situação que nos leva a questionar a legitimidade desse sindicato, né? E esse é um tempo em que nós precisamos nos moldar a todas essas mudanças da realidade. Nós estamos vivenciando a pós-modernidade. Ela é muito rápida em suas configurações. E nós estamos aí, pelo que a professora está falando, nós estamos vivenciando uma condição sindical
de 2 séculos, né? 2 séculos atrás. É uma postura que não tem nenhuma espécie de sustentabilidade social, não existe respeito ao próximo, fora de todos os parâmetros de sustentabilidade, e uma mão forte, não é, uma mão invasora, uma mão manipuladora em relação ao poder sindical, né? E isso tem que vir à tona, e isso tem que ser discutido, porque leva em consideração aí a vida, não é, a existência de muitas famílias. O professor, ele não prefere ser sindicalizado porque é modinha, porque é bonitinho, é fofo. Ele é sindicalizado porque ele precisa disso. O professor no Brasil tem um histórico de vilipêndio que é fenomenal. Desvalorizado, desclassificado, desapropriado. Então, ele precisa de um sindicato que tenha pelo menos decência. Um sindicato que seja pelo menos legítimo na sua função social de preservar direitos trabalhistas e de promover princípios de igualdade, né? E nós não estamos vendo isso. É muito lamentável. Agora, a pergunta à nossa querida professora. Houve um assédio de fato? Você foi impedida? Que tipo de reação foi aquela, né? Lamentável, né? Grave, extremamente grave. Agora, a gente gostaria de ouvir o seu próprio testemunho, né? Que é um episódio que reverberou no Brasil todo, né? Isso foi noticiado no Brasil todo, foi analisado no Brasil todo. Como foi aquele episódio? Desculpa, companheiro, só repete que meus cachorros aqui. Eu queria que a senhora dissesse como foi o momento do assédio, do impedimento, se a senhora tem noção de quem partiu a decisão de impedi-la, né? Se houve assim uma movimentação bem clara de uma reação totalizadora, não é, ditatorial. Então, né, o fato que aconteceu no dia 4 de abril, repercutiu de fato no Brasil todo, eu recebi mensagens, eu sou organizada no pessoal, né, e eu recebi mensagens de companheiros de vários estados, né, e aquele fato, ele foi a gente subiu no palco para poder eu subi no palco para poder pedir ao presidente do sindicato, que não parava de falar e que estava tentando encerrar a Assembleia, e não conseguia, inclusive, porque os professores não paravam de gritar, pedindo o microfone para poder encaminhar e poder... Porque ninguém queria mais ouvir o Anísio. Era isso, de fato era isso. Ninguém queria mais ouvir o Anísio. Não tinha mais credibilidade. Quando vocês falam antes aí, que será que esse sindicato tem legitimidade? Ele não tem mais legitimidade, e faz tempo que ele não tem legitimidade da categoria. Ele tenta resgatar essa legitimidade em tempos e tempos, até porque a nossa categoria se renova, né? A nossa categoria se renova, entra concurso, sai concurso, a galera se aposenta, tem uma galera que sai, vai para outras categorias, então ela se renova. Hoje, a vanguarda de luta, ela não é a mesma vanguarda de 2011, nem de 2016. Da categoria se renova. E muita gente também nem conhece a história das lutas. A gente está passando por esse processo também da luta da classe trabalhadora. Um apagamento da memória. É isso que está acontecendo hoje. Hoje, os estudantes do ensino médio não sabem das lutas de resistência do seu povo do século passado, do século retrasado. Porque o novo ensino médio vem para fazer isso, apagar a memória e contar outra verdade. É isso. E é uma resistência nossa, dos socialistas, dos lutadores, para poder manter a memória viva, conhecer a luta da classe trabalhadora, as resistências, as vitórias, as derrotas, os processos de organização, para poder, inclusive, essa nova classe trabalhadora que vem surgindo aí, inclusive sem sindicatos, né?
os companheiros uberizados, né, que hoje vem numa crescente, eles fazem suas lutas autonomamente, né? Então, saber dessa história para poder ter tanta esperança, porque foi possível, um tempo atrás, conseguir, teve, e que lutaram, inclusive, por nós que estamos aqui hoje, né? Nós somos legado de lutadoras do passado. E, assim, essa legitimidade desse sindicato, voltando aqui para o dia de hoje, né? Tá cada vez mais destruída, né? Eles tentam resgatar, mas hoje por hoje está totalmente... Até quem... Olha, vocês têm noção, dentro da direção sindical, teve algumas pessoas, né, e grupos, inclusive, que estão lá representados por grupos, que repudiam a conduta do sindicato, o golpe, essa traição, né, do sindicato. Né? Teve cartas escritas de frações públicas aí dentro do sindicato. Então, assim, nem dentro deles, que é um sindicato majoritário, não é proporcional, né? Há consensos, né? Há homogeneidade, né? Então, eles podem ter a legalidade da carta sindical, né? E de conversar com o governo. Mas a legitimidade dentro da categoria, hoje, eu não acho que... Eu estou lhe dizendo, vai ser difícil eles voltarem para entrar dentro de escola. Professores não vão permitir, não querem conversa. Né? Então, aquele momento, voltando para a sua pergunta, ele foi um momento de tentativa, né? Eu sofri... E detalhe, na hora, você não sente nada, né? Você não sabe o que está acontecendo. Você faz uma ação, pede, começa uma confusão, você vira de costa. Porque o meu objetivo ali era conversar com a categoria. Então, você vira de costa para falar com a categoria, dizer, gente, não saiam, não vão se embora. Foram 4 horas de assembleia, gente. E os professores ficaram. Porque a tendência é a galera não aguentar e se embora. Mas os professores ficaram resilientes, tranquilos, só gritando. E aí, quando eu me viro de costa para poder pedir que pudesse me ouvir, e calma, começa uma confusão, e aí eu sinto, né, os empurrões. Na hora, você tá com sangue quente e não sente muita coisa. Mas depois você vê a gravidade, eu vi a gravidade do que aconteceu comigo só naqueles vídeos, que todo mundo viu. Que na hora, para mim... Então, assim, tinha um companheiro embaixo do palco que me amparou, né? E eu subo de novo para tentar pedir para a categoria calma. E aí, eu estou com a blusa aqui, que é a frase do Bertolt Brecht, né? Do rio que tudo arrasta, se disse violento, mas não diz violento a margem que reprime, né? Essa foi uma frase ícone depois daquela confusão, né? E aquelas cadeiras, né, que a gente, como educador, não vai defender nenhum tipo de violência daquele jeito, mas aquela cadeira foi uma reação de uma categoria vendo uma professora, uma companheira sua sendo agredida. Foi isso que aconteceu. Aquelas cadeiras foi reação, né? E o Anísio, inclusive, sabe de tudo isso, essa estrutura é montada para isso. É um absurdo uma direção sindical precisar de seguranças para conduzir uma assembleia. Isso já mostra que eles vão fazer besteira, que eles vão ser antissindical, que eles vão trair. Isso já mostra que eles vão fazer coisas que vão causar revolta na categoria. Para finalizar, eu entrei com a representação, certo? Na delegacia. Essas coisas aí sabe que demora, né? A justiça nunca está do nosso lado, mas eu entrei com a representação contra o meu agressor, tanto para identificá-lo, que eu nunca vi na vida, tanto para identificá-lo como para responsabilizá-lo. Né? Então, eu espero que essa representação ela caminhe, né? Para a gente, inclusive, ter uma vitória aí da responsabilização da violência que eu sofri, e vários outros professores também sofreram violência, subiram no palco, apanharam. Teve gente que quebrou óculos e que também estão aí seguindo nessa
nessa luta aí por justiça, né? Marcos, tem mais alguma pergunta aí? Que eu tenho uma aqui. Não, no momento não. A companheira Iraci, de Vertentes Pernambuco, dá bom dia. O Expedito do Crato dá bom dia. Professora Raquel, como você, como educadora, nós somos, eu, Marcos, também somos educadores, né, vê a postura de um governo do Elmano, que se diz ser de esquerda, diante de tentar criminalizar todo e qualquer movimento que seja de reivindicação de salário, de melhoria para o trabalho. Então, é Rebeca, viu? Não é Raquel, é Rebeca. Rebeca, desculpe. Então, falando agora do governo, né? Nossa categoria especial, os professores da rede básica do Ceará, elegeram esse governo, né? Deram, inclusive, depositaram sua esperança nesse governo num tempo onde a gente estava precisando tirar um governo fascista do poder central, né, lá em Brasília, 2022, e que também não podia permitir que a extrema-direita, né, tentasse ocupar o governo do Estado aqui no Ceará. Né? Então, a nossa categoria não titubeou, né? Fez a campanha do Elmano, fez a campanha do Lula, nós tivemos a vitória de 2022, mas a gente sabe que as eleições é um processo onde a classe trabalhadora taticamente ocupa e participa, né, para poder, inclusive depois, buscar e cobrar, né, os seus direitos, as suas bandeiras, enfim, tudo isso. Né? Então, eu acho, para não enrolar muito, que Elmano está num processo muito ruim, sabe, com a classe trabalhadora. Assim. Ele vem é um sentimento de traição, né? É um sentimento de decepção, é um sentimento tipo, nem o Cid Gomes, nem o Camilo Santana estão fazendo o que o Elmano está fazendo com as categorias em greve. Isso é inédito. Então, assim, um governador que vem da luta popular, da advocacia popular, fazer o que está fazendo é assim um grande absurdo, né? E isso abre caminho de novo para a gente ter que ter perigo de uma extrema-direita querer ocupar o poder. É isso. Não é a classe trabalhadora, não é as categorias e lutas que estão dando munição para a extrema-direita atacar o governo. Pelo contrário, é o governo que está dando munição para a extrema-direita atacá-lo. Né? Então, quando o governo não se põe do lado da luta dos trabalhadores, o governo dos trabalhadores foi eleito como sendo o governo dos trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores, se põe totalmente, diametralmente oposto a esses trabalhadores, é ele que está contraditoriamente permitindo que ascensões de extrema-direita e dos piores cenários possam ainda ter terreno no Brasil. A gente está na disputa para derrotar o bolsonarismo. Essa é a disputa. Tiramos Bolsonaro, agora estamos tentando derrotar o bolsonarismo, o fascismo, a extrema-direita. Mas os governos de conciliação de classe, como o Lula e Elmano, não vem ajudando. Né? Então, assim, é preciso que a rota mude, porque senão o negócio vai ficar difícil e fica difícil para nós, né, da classe trabalhadora. Quem se prejudica mais é nós, da classe trabalhadora. Então, Elmano de Freitas não está se colocando e, infelizmente, a gente vai enfrentar isso. Não queríamos, mas essa a necessidade a ser feita hoje, enfrentar, né, um governo que
não está do nosso lado, né? Que não quer assegurar direitos básicos, gente. Direitos básicos, inclusive, são legais, como a database dos servidores estaduais. É lei. A database é lei. É simples. Então, assim, tem uma receita aí no governo do Estado que diz que está atingindo os limites aí da Lei de Responsabilidade Fiscal, e se está atingindo, como foi que atingiu? Cadê a transparência? E a lei da database? E os direitos dos trabalhadores? Aí é o segundo ano que o Amano faz isso. Não cumpre a database dos servidores. Então, repudiar, né, o que o governo está fazendo e me solidarizar, sobretudo me solidarizar com os sindicatos aí que estão em luta, CIDURCA, CIDUS, CIDDETRAN, estão em luta aí, resistindo, né, à criminalização de um governo de esquerda, né, nessas contradições aí que a gente vem passando. Então, a gente tem muita legitimidade de cobrar e vamos continuar cobrando, né? A gente não elege governos para passar pano. A gente elege governo, inclusive, para ter legitimidade para cobrar e para ter legitimidade para continuar a fazer luta nesse governo, né? Então, a luta aí vai se manter e é isso. Professor, o espaço está aberto para suas considerações e fique sempre, na hora que precisar da TV Fala Leonel, para divulgar, difundir qualquer ideia, o espaço da TV Fala Leonel está aberto. Tá, então vamos lá. Eu vou também fazer meus encerramentos aqui. Primeiro, fazer o convite. Quarta-feira agora, dia 24 de abril, às 8 horas da manhã, aqui em Fortaleza. A CNTE está chamando, todo ano ela chama, né? Justamente nesse período de abril, né? Uma greve nacional da educação. Na verdade, é um dia de paralisação em defesa da educação pública, que normalmente acontece em abril, e esse mês vai ser agora no dia 24, às 8 horas da manhã, com concentração na Praça da Imprensa aqui em Fortaleza, e uma ida da praça a gente vai para a Assembleia Legislativa. Então, convidar os professores de Fortaleza e da região metropolitana para manter-se mobilizado, manter-se luta e debater em suas escolas essa paralisação, essa luta, né? Na quarta-feira. Esse é o primeiro convite, né? E aí os companheiros do interior, Cariri, Vale do Jaguaribe, também podem pensar aí numa possibilidade de fazer algo, reproduzir algo mais local, né? A segunda coisa é repetir, né? Para quem não estava, a gente agora tem uma frente de mobilização permanente e essa frente vai organizar um seminário de professores e professoras para pensar a saída alternativa para lutar contra o antissindicalismo da direção da PEOC e contra os ataques do governo aí, Elmano e companhia, né? Então, vai ter esse seminário dia 8 de junho, né? Agradecer também aos companheiros pelo convite. Esse horário é um horário muito interessante, né? Que é um horário onde os trabalhadores estão entrando aí nos seus trabalhos. Eu, por exemplo, estou já arrumada, né, para ir trabalhar, né, entrar na escola. Fiquei até preocupada aqui por conta do atraso, mas está tudo certo aqui. Então, estou saindo da entrevista, estou indo para a escola para trabalhar e conversar com meus colegas, conversar com os estudantes. E é isso, agradecer. A luta vai continuar. A categoria está mobilizada, vai continuar essa luta. Essa luta ela tem questões mais de curto prazo, de médio prazo, mas também tem questões de longo prazo, e a nossa intenção é que a gente continue por um bom tempo com a categoria mobilizada, disposta e organizada, para, inclusive, a gente vencer as traições e o golpismo dessa direção sindical e também vencer a luta por nossos direitos aí, contra um governo aí que se diz de esquerda, mas se coloca agora contra a classe trabalhadora, né?
Então, agradecer, gente, obrigada aí pelo convite. Estamos aí, estamos juntos, e qualquer coisa eu também estou à disposição. Professor, nós vamos convidar você novamente, porque nós temos aqui uma discussão no nosso canal, estamos iniciando desde sexta, quinta, a gente iniciou sobre a educação, e com certeza iremos convidá-la para participar do debate sobre a escola em tempo integral, que nós não apoiamos esse modelo, achamos que esse modelo é para limitar os filhos da classe trabalhadora a não entrar na universidade. E aí a gente vai convidar com certeza. Marcos, o seu bom dia, Marcos. Bom dia, Sandro. Bom dia à nossa professora amiga Rebeca. Muito prazer ter a sua presença aqui. Estamos juntos, as portas estão abertas, né, para qualquer manifestação que você queira, que os seus companheiros, os nossos companheiros queiram, né? Estamos juntos nessa luta. Obrigada. Agradecer demais a todos, todas e todos. Até amanhã. Amanhã temos a presença do educador Tancredo Lobo, falando de educação no tempo da barbárie e como vamos solucionar todas essas situações. Seria hoje, mas nós já temos a presença aqui do querido professor Jari, né? E aí, amanhã, falaremos dessa pauta, dessa denúncia. Arthur Lira, um bandido quanto mais, né? Aqui nós temos agora a presença do professor, né, Jari Pereira. Ele faz parte da minoria sindical da PEOC, Travessia na Educação. Ele vai falar como a diretoria sindical é contra a greve e o governo é humano, que não garante a agenda dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, ou seja, não cumpre nada. Vamos fazer hoje o contrário. Marcos, eu queria que você fizesse logo a primeira pergunta, já que você tem um compromisso logo agora. Fique à vontade, Marcos, com a pergunta ao nosso querido Jari, e agradecer desde já sua presença, Jari, aqui, e dizer que a TV Fala Leonel é um espaço aberto sempre para quem é de esquerda. Para quem é pelego e se diz de esquerda, aqui não tem espaço. Mas diga, Marcos. Bom dia, nosso amigo Jari, né? Seja muito bem-vindo a esse espaço. Se sinta à vontade, né? Eu gostaria de fazer a pergunta que todo professor está fazendo no momento agora. Por que essa traição da PEOC? Ok, bom dia ao TV Fala Leonel, aos ouvintes que nos assistem em tempo real, e principalmente às pessoas do Cariri, né? Que tem um carinho muito por esse canal de comunicação. E bom dia ao Marcos e ao Santo Leonel. Olha só, as direções sindicais, elas têm como tarefa encaminhar a luta dos trabalhadores. Quando isso não acontece, quando elas não encaminham, quando elas travam a luta, elas pelegam, né? Elas traem a categoria, né? Ou quando elas ficam do lado ou da patronal, ou quando ficam do lado do governo. Então, no caso da direção majoritária da APEOC, né, eu que sou um dos membros da executiva, mas me coloquei contra a proposta que veio rebaixada da mesa de negociação e a favor da greve. Então, votei a favor da greve e votei contra a proposta rebaixada. O que foi que o governo fez, né? Nós tivemos algumas assembleias do nosso sindicato, e nessa assembleia, nós tivemos 3 assembleias, e na primeira assembleia nós tivemos um calendário de mobilização, que dizia bem claro que no dia 4, né, do dia que teve aquela fatídica assembleia que terminou, né, com a rebelião de base, e que repercutiu em todo o país, que no dia 4, se não tivesse uma proposta decente para a nossa categoria, nós entraríamos em greve. No caso, a direção majoritária, foi o que ela fez, fechou com o governo, nós arrancamos uma mesma negociação com a nossa mobilização, mas fechou o acordo com o governo sem consultar a categoria. E aí veio na Assembleia do dia 4 e não colocou para votar a proposta do governo. Olha,
em qualquer sindicato, faz parte da luta, justamente a quem decide é a categoria em assembleia. E no dia 4, então, a direção majoritária da APEOC não colocou para votar, foram 4 horas de assembleia, os professores ali vindo do interior e os professores da capital lutando para que pudesse ter o direito de decidir o caminho, decidir a proposta do governo e os caminhos da luta. E a direção ficou tentando implodir a assembleia e não colocando para votar. Então, o que foi que aconteceu? A direção fechou um acordo com o governo Elmano e achou que poderia substituir a categoria, substituir a base. Então, nesse sentido é que nós chamamos de traição. Por quê? Porque a categoria, os professores, eles estavam com disposição de avançar na luta, mas principalmente de unificar as lutas, as greves da educação, de se somar às demais categorias que estão em greve, sejam estaduais, sejam as categorias federais. Ou seja, aumentar a capacidade, a possibilidade de obter mais vitórias, de avançar nas nossas demandas e reivindicações junto ao governo Elmano. Professor Jari, me explique algo. Eu, como militante de esquerda, tenho 55 anos de idade, foi a primeira vez, na prática, que eu vi uma diretoria de sindicato ser contra uma greve, aonde, como você fala muito bem, e a professora Rebeca Veloso aqui também falou, que toda a plenária presente queria a greve, ou seja, a base queria a greve. E uma diretoria se negou. Existe algum motivo para essa diretoria negar? A gente tem o vídeo, né, que nós compilamos, recebemos vídeos de todos os companheiros da educação e fizemos um apanhado. E nesse vídeo aponta que todo mundo queria a greve, a base, todos os professores ali presentes. E uma diretoria se negava à greve. Na fala lá, já diz assim, gente, não vamos fazer greve porque vai se tornar ilegal. Como assim? Ele já tinha informação que seria ilegal? Já tinha informação do governo? Como é que pode ser explicado isso para quem não é da educação e está diante dessa situação, no mínimo, escandalosa? Sandro, sua pergunta é fundamental, porque a direção majoritária fecha um acordo com o governo, e a gente chama esse acordo de rebaixado, porque boa parte das propostas elas não foram atendidas na nossa campanha salarial, certo? Principalmente a questão do retroativo, já deve ter sido colocado aqui para outros professores, inclusive pela Rebeca, né? Os servidores estaduais, eles receberam um aumento, o reajuste geral, de 5,62%, mas só vão receber na folha de julho, ou seja, para ser pago em agosto de 2024. Então, o governo Elmano comete um grande erro, que é não respeitar a data base dos servidores estaduais. A nossa data base é janeiro, então ele teria que pagar o retroativo, essa diferença ele teria que pagar. Olha, nos anos 90, os trabalhadores lutaram muito para ter a data base, porque tanto no setor privado como no setor público, a data base é para que a patronal não fique enrolando o trabalhador. Quando a patronal lançar o índice ou o governo, ele vai ter que pagar retroativo. Ele não vai colocar no bolso essa diferença. E o que o governo está fazendo é justamente um ajuste fiscal às custas dos servidores públicos, certo? Então, nós não podemos, de forma alguma, como servidor estadual, aceitar o não pagamento do retroativo do respeito à data base. Data base é fundamental para as negociações. A outra coisa que você colocou, por que é que a direção, todo sindicato, toda direção sindical sonha com a sua categoria em movimento, com a sua categoria com disposição de ir para a luta. É o que toda direção quer. Só que no caso aqui, a primeira coisa tem a ver com o próprio governo Elmano, né? De tentar isolar a greve da educação dos professores estaduais da rede básica, da SEDUC, para não se encontrar com as outras greves estaduais. Vide aí a situação do Detran, por exemplo, né? A situação do Sindurca, da URCA,
Sindues, da UES, e Sindiúva, categorias que estão em greve, né? Detran hoje faz a assembleia para saber se aceita uma proposta que foi lançada ontem à noite do governo, né, com auxílio dos deputados. Mas uma coisa é interessante. Como a direção majoritária fez um acordo com o governo, que o governo não quer que as lutas se encontrem, que as greves do serviço público, dos servidores públicos se encontrem, então o governo vai usar o quê? Usa a direção sindical para poder travar a luta. E é nesse sentido que a direção majoritária se torna uma burocracia e fica de mãos dadas com o governo para poder travar a luta dos trabalhadores. E faz isso colocando muito medo na categoria, dizendo, olha, a greve do Sinduca está na justiça, está na ilegalidade, está considerado como greve abusiva. Então, quando o governo não consegue apoio ou aliança com as direções sindicais pelegas, o que é que o governo faz? Criminaliza as lutas, as greves. Então, Sinduca, por exemplo, Sindues e Sindiúva, o governo, através da PGE, entrou na justiça para criminalizar as greves, com multas altíssimas. Começou com 50 mil por dia. Depois o governo dobrou a aposta, passou para 100 mil de multa para o sindicato. Sindues, Sinduca, Sindiúva. E o Detran também, o Sindetran. Depois o governo colocou multa para os dirigentes. 10 mil reais de multa por cada dirigente. Depois 15 mil. E agora, no Sinduca, e Sindues, Sindiúva ameaça cortar o ponto. Veja só que coisa absurda. Sendo que, nacionalmente, o governo Lula já disse que não vai criminalizar ninguém que faz greve. Ele fez esse pronunciamento, porque ele mesmo diz, eu sou filho da greve. Então, é uma contradição do governo humano. O governo humano não deve, de forma alguma, criminalizar as greves. E a direção majoritária utiliza esse discurso para fazer medo na categoria, dizendo, olha, nas assembleias, se nós entrarmos numa greve, no outro dia ela vai se tornar ilegal. O governo vai conseguir a ilegalidade. Só que na nossa história de luta, nossas greves, 2011, 2016, nós, professores, isso é uma decisão nossa da categoria, se nós vamos enfrentar ou não a ilegalidade. Né? Essa não é uma decisão da direção, é uma direção da categoria reunida em assembleia. Ô, Jari, nós sabemos que o desejo do ministro Camilo Santana era tornar também ilegal lá, porque o Mano faz o que Camilo manda. Lá ele não consegue, porque Lula barrou. Né? Eu pergunto a você, como você, minoria no sindicato, como os trabalhadores e trabalhadoras da educação estão vendo o posicionamento desses deputados que se dizem de esquerda e agora, no governo Elmano, votaram o atropelamento, a tratorada na database dos professores e professoras, né? E como fica a relação de vocês? Vocês criaram comissão ou vão criar para ir conversar com cada deputado desse que se diz de esquerda, ou o troco vai vir nas eleições parlamentares? São duas coisas bem distintas, mas que estão interligadas, né? A primeira coisa é que existem muitos... o último período, os professores foram a base social que enfrentou a extrema-direita, né? Então, é importante dizer isto. Nós, professores... Havia uma expectativa muito grande em relação ao governo humano, que atendesse aos professores e houvesse valorização do magistério. Por quê? Porque os professores foram, a grosso modo, aqueles que foram às ruas, porque os professores, no último período, foram os mais atingidos e colocados como inimigo social do bolsonarismo. Vamos lembrar que havia o movimento Escola Sem Partido, que, na verdade, tinha partido, e que perseguia politicamente os professores, que não podia nem sequer falar, por exemplo, da questão da fome, da questão da miséria social em sala de aula. Imagine um professor de geografia que não pode falar historicamente da miséria e das desigualdades sociais que existe no nosso país. E havia perseguição política. Mas também no último período,
desde o golpe que colocou o Temer no poder, nós passamos por muitas reformas que tiraram direitos dos trabalhadores e precarizaram a nossa vida. Vamos lá. Reforma da Previdência. Então, hoje, tanto o setor privado como o setor público trabalha mais para poder se aposentar e ganha menos. Reforma trabalhista, que atinge o setor privado, mas também atinge o setor público, através de terceirizações. Então, você tem muito, na área do serviço público, setores que têm 80% de terceirizados, né? E que, portanto, sem direitos. Jari, a UCA nunca teve concurso para funcionários. Olha aí, né? Então, essa parte da precarização do trabalho, né? E aí, para nós da educação, do ensino médio, né? Que nós, professores do Estado, em geral, trabalhamos com o ensino médio, na rede básica, nós tínhamos uma reforma do novo ensino médio, o famoso NEM, né? Que nós estamos lutando pela revogação do novo ensino médio, que ele precarizou demais a nossa vida e adoeceu os professores. Você imagina que tem professor no turno da noite, que é professor de geografia e tem que dar aula de ciências humanas, que são 4 disciplinas, geografia, história, filosofia e sociologia ao mesmo tempo, sendo que ele não foi formado para isso, ele foi formado para dar aula de geografia, só para dar um exemplo da precarização, né, do novo ensino médio. Então, tudo isso, e sem contar o desinvestimento em educação. Então, no último período do governo Bolsonaro, nós tivemos, nos últimos 10 anos, o pior investimento em educação pública. Eu estou falando isso porque quando a gente elege o governo Lula e o Elmano, tem muita esperança de que a vida vai melhorar, né? E, claro, tem muitas demandas. O governo Lula tem alguns projetos sociais muito importantes, como o Pé de Meia, mas é preciso a organização do magistério, né? Que essa é uma luta também histórica, né? Eu estou falando isso porque, dentro da nossa luta, a extrema-direita tenta se apresentar de forma oportunista, né? Fica falando, faz o L nos comentários, mas a extrema-direita não é uma solução para a classe trabalhadora. Então, já digo logo de cara, né, que a extrema-direita, né, sempre votou contra os trabalhadores e sempre está do lado dos empresários para tirar dinheiro da educação pública. É o caso do pessoal do Partido Novo, é o caso da União Brasil, é o caso do PL, e é o caso do Arthur Lira, por exemplo. O Arthur Lira, vocês estavam comentando aqui, eu estava escutando, o Arthur Lira está chantageando o governo com pautas bombas. E uma dessas pautas bombas é reforma administrativa, né? Para poder tirar direito dos servidores públicos, do funcionalismo público, e também, inclusive, para poder exonerar servidores públicos. Nós não podemos aceitar esse tipo de reforma administrativa que piora a vida dos trabalhadores. Eu estou falando isso porque é muito importante que nós, professores, continuamos lutando, né? No caso, exigindo que o Elmano atenda às exigências dos trabalhadores, porque o que é que aconteceu? Os trabalhadores da educação estão insatisfeitos. O Elmano tem que entender que não é assim que se resolve as coisas. Ele sabe como é que funcionam os sindicatos e os movimentos sociais, que ele vê dos movimentos sociais, que é preciso ter diálogo. Quando ele utiliza a direção para poder barrar a luta dos trabalhadores e dar migalha para os trabalhadores, e os trabalhadores ficam insatisfeitos, isso é muito ruim. Há uma discussão dentro da esquerda hoje, que é o seguinte: será que as greves elas dificultam a vida do governo do Camilo, do MEC, do Lula e do Elmano? Na nossa opinião, não dificulta. Por quê? Porque a classe trabalhadora em movimento é que vai criar força e as conquistas para enfrentar o bolsonarismo. Agora, a classe trabalhadora derrotada, sem conquistas, ela não se mobiliza, não vai às ruas para defender o governo contra o ataque da extrema-direita. Por isso, é muito importante que os deputados de esquerda se coloquem ao lado dos trabalhadores, certo? Então, acho que, assim, politicamente, respondendo assim, a sua pergunta, da importância que é a classe trabalhadora buscar vitórias, independente dos governos e dos patrões. A Maria do Carmo pergunta assim: Sandro, pergunta ao professor Jari o comportamento. Algum deputado de esquerda deu apoio aos professores na greve ou todos se isentaram?
Olha, os deputados de esquerda, evidentemente, que apoiam as lutas e muitas vezes é canal de diálogo com o governo, mas também entram na contradição, né? Mas tem os deputados que vão criando esses canais de diálogo, né? Agora, do Detran, por exemplo, os deputados da esquerda receberam o pessoal do Detran e parece que surgiu uma proposta. Então, esse sino, gente, é da escola em que eu estou, tá? Então, E não é um problema. Só para lembrar aqui que eu estou aqui em Fortaleza, na escola que eu ensino. Então, assim, nós temos deputados que estão sempre, tanto do PT como do PSOL, nós temos o deputado estadual Renato Roseno, que sempre teve de portas abertas, né, para os servidores públicos, né? E, claro, o que é que o governo Almano vai... Ontem ele assinou já a mensagem dessa proposta rebaixada, que a direção majoritária fez de tudo através de plenárias. Quando ela não conseguiu, ela atropelou a categoria, implodiu e a Assembleia foi implodida, ela fez 36 plenárias pelo interior e fez uma parceria ali de mãos dadas com a máquina do Estado, com a SEDUC e as CREDs, para poder impor uma derrota à categoria, ou seja, ter que aceitar de goela abaixo uma proposta rebaixada. Juazeiro, os professores, a maioria votaram contra a proposta rebaixada do governo. Então, Juazeiro está de parabéns. Os professores se mobilizaram, foram cerca de 111 votos a favor da proposta do governo, 228 contra, né? No Crato também foram 53 a favor, 35 contra. Mas dentro desse esquema de quem estava indo votar era muitas vezes impulsionado, era as CREDs, era funcionários, então, e muitas vezes nós não podíamos nem sequer acompanhar essas plenárias, né? Porque eram tantas no mesmo dia e no mesmo horário. Cara, eu pergunto a você como fica a luta, e às vezes a gente coloca para as pessoas que a luta não é por melhores salários. A luta inclui o que você acabou de dizer. Um novo ensino médio, que é a destruição da categoria em si. Eu, como professor, como geógrafo, vejo que a tentativa deles é acabar com as ciências humanas, não ter ciências humanas, para que não haja criticidade. Aí eu pergunto, como poderemos, como lutadores da educação, como educadores, combater essa reforma do ensino médio que Camilo tenta empurrar de goela abaixo? Ótimo. Primeiro dizer que hoje, dia 24 de abril, nós estamos... É um dia nacional de luta, né? A CNTE, a Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação, está puxando hoje o dia 24 como sendo um dia nacional em defesa da educação pública. Então, aqui em Fortaleza, por exemplo, nós vamos ter um ato aqui na Praça da Imprensa, e esse ato é contra a reforma administrativa. Os professores do município de Fortaleza estão parados, professores de Caucaia, mas veja as limitações da direção majoritária, né? Não chamou para paralisação e nem chamou para mobilização os professores estaduais, né? Nesse dia tão importante, né? Então, não mobilizou. Então, e a luta continua. Agora, assim, em relação, por exemplo, ao governo Almano, a proposta, né? Nós vamos continuar lutando para que, por exemplo, os professores temporários, que trabalham igual aos professores efetivos, tenham melhores condições de trabalho, né? E melhores salários. Trabalho igual, salário igual, que é uma das pautas nossas, que foi uma das pautas nossas nessa mobilização. Nós vamos continuar lutando para que haja mais investimento em educação. Aqui no Ceará, muitas escolas estão com problema de infraestrutura. Então, nós vamos lutar para que as escolas, vamos continuar lutando para que as escolas haja investimento na infraestrutura das escolas. Verba para as escolas. As escolas, em geral, elas estão gastando dinheiro que receberam no final do ano passado. Ainda não entrou verba para o custeio das escolas, para você ter noção. Então, está começando a faltar em algumas escolas alimentação. E nós vamos continuar lutando para que tenha mais verba para as escolas. Mas tem uma coisa que é fundamental. É também a solidariedade, as lutas da educação que estão em curso nesse momento.
Solidariedade às greves dos docentes das universidades estaduais, né? Sindurca, Sindues e Sindiúva, mas também das universidades federais e dos institutos federais. Então, os técnicos administrativos da educação iniciaram a mobilização à greve. Logo em seguida entrou a greve dos docentes das universidades federais, a Universidade Federal do Cariri, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade da Unilab. E também entrou os IEPs, né? Por todo o Brasil também estão em luta, os professores docentes dos institutos federais. Então, é muito importante solidariedade, porque a vitória desses docentes também faz parte da nossa vitória. E importante a construção do 1º de maio. Acho que Raquel Dias já colocou aqui, né? Já viu aqui o programa, dirigente do Sindues e do Andes, a importância da unidade da classe trabalhadora no 1º de maio. Então, nosso 1º de maio, aqui em Fortaleza, vai ser unificado, vai ser em frente ao UES, no Itaperi, 8 horas da manhã. Então, já convido os professores e professoras para construir o 1º de maio, seja aqui na capital, seja na região do Cariri, porque a luta continua, né? Jari, aqui tem a pergunta do nosso querido Henrique. Ele é de Vitória da Conquista. Ele faz uma observação. Ele diz: parabéns ao professor Jari pela luta. TV Fala Leonel, sempre na vanguarda, mostrando a defesa dos trabalhadores. Aqui, amigo Jari, a educação na Bahia, desde anos de governo do PT, nunca teve uma atenção que deveria ser dada. Nós enfrentamos as mesmas dificuldades aí no Ceará. E quero lembrar, se os trabalhadores não tiverem mobilizados em luta, significa que o governo, seja de esquerda ou dito de esquerda, não tem apoio popular, pois nós é quem fazemos a base. Pergunto ao sindicalista e professor Jari, como poderemos, e vocês aí no caso do Ceará, podem fazer com que haja transformação nessa diretoria sindical, que, ao meu ver, é pelega, pois ela vai contra a base, e como os trabalhadores e trabalhadoras da educação do Ceará podem se mobilizar na mudança de um sindicato mais de luta em prol dos trabalhadores e trabalhadoras. Obrigado pela pergunta, Henrique. Um grande abraço para os professores aí de Vitória da Conquista. Olha, os trabalhadores têm que se organizar, né? No último período, a classe trabalhadora ficou muito recuada, porque foram muitas derrotas que eu já coloquei aqui, né? Muitas reformas que tiraram direitos dos trabalhadores, sem contar que teve uma pandemia também. Então, os trabalhadores, depois da pandemia, adoeceram ainda mais, né? E estão trabalhando muito mais e ganhando muito menos. Então, nesse sentido, é que é importante a classe trabalhadora se unificar, tanto do setor privado como do setor público, né? Essa solidariedade entre setor privado e setor público é fundamental. Então, por exemplo, na escola, o movimento estudantil apoiando o movimento dos professores, a comunidade, os pais apoiando nas lutas, sejam locais, pontuais, mas as lutas mais amplas, mas também é importante a luta pela democracia sindical. Criar mecanismos, cada vez representação por local de trabalho, por exemplo, mecanismos democráticos. E, claro, lutar para que a gente possa, né, ter futuramente uma direção sindical que seja dirigida pela base, porque a direção dirige a base, mas a direção democrática e combativa, ela também tem que deixar ser dirigida pela base. Então, não é um movimento de mão única, onde, de forma burocrática, você atropela a base, mas é sentido de mão dupla, onde há diálogo entre base e direção. Então, isso é fundamental que os trabalhadores da educação, ou de vários sindicatos, se organizem para derrotar as direções burocráticas que colocam empecilho na luta dos trabalhadores. Aqui tem uma pergunta também da querida Andréa, aí de Fortaleza. Ela diz: professor Jari, apoio número, gênero e grau a luta dos professores, pois fui educada por vocês, ganhei criticidade pelos professores, foi na educação que me formei cidadã. Quero saber como
o professor Jari vê essa traição vinda de um cara que nasceu da luta de trabalhadores como Elmano e hoje criminaliza luta sindical? É um grande erro, né? Eu espero que Elmano corrija seu erro. Corrigir seu erro é receber os movimentos sociais, né? Elmano foi criado através dos movimentos sociais, tá? É filho dos movimentos sociais. Então ele tem que corrigir esse erro, porque ele é importante que não criminalize as greves, que retire a ação que está aí contra os trabalhadores que estão em greve, né? E que possa negociar, porque faz parte do gestor, de qualquer governante, ter que negociar, certo? Não existe isso de, eu não negocio com categoria em greve. Se os trabalhadores chegaram até a greve, é porque já tentaram várias formas de negociação, de avançar nas reivindicações e não conseguiram. Então, o Elmano tem que sair do pedestal e ele tem que conversar com os trabalhadores, certo? Ele tem que atender, chegar a um termo com os trabalhadores. Não é criminalizando que ele vai resolver os problemas dos trabalhadores e pior, isso só joga, na verdade, ao não atender os trabalhadores, só joga mais lenha para a extrema-direita. E nós estamos num momento em que a classe trabalhadora precisa de vitória, se sentir animada, de ir para as ruas, para defender os governos ditos de esquerda contra os ataques da extrema-direita. Aqui mesmo, em Fortaleza, todo mundo está acompanhando que a situação é muito difícil, quando a extrema-direita tem 3 candidatos, aqui como pré-candidatos, na verdade, né? Você tem aí o candidato Capitão Wagner, União Brasil, você tem André Fernandes, do PL, você tem o Eduardo Girão, senador do Partido Novo, que são todos partidos que atacam a classe trabalhadora e pior, são partidos que são contra a organização da classe trabalhadora. A Rita de Cássia diz: bom dia, guerreiros, a luta diária, força. A nossa querida Stephanie diz assim: é surreal o que eu estou ouvindo esses dias na TV Fala Leonel. Ouvi a professora Rebeca, a professora Raquel, falarem que um governo de esquerda, do PT, tenta criminalizar trabalhadores e trabalhadoras. Quero saber do professor Jari como ele vê uma solução para tentar sensibilizar um governo do PT a atender às demandas da classe trabalhadora. Ela fala do Recife. Muito bem. Andréa, não é isso? De Recife? Stephanie. Andréa foi anteriormente. Obrigado pela pergunta. Olha, a solução, primeiro, a nossa classe trabalhadora tem que estar em movimento. Quando há traições das direções sindicais, a classe trabalhadora desanima e acha que lutar não vale a pena, né? E muitos acabam não se mobilizando no seu local de trabalho, na escola, e acham que não vou mais para uma assembleia, não vou mais para uma paralisação, e é justamente o contrário. A gente precisa aumentar a luta dos trabalhadores, a gente precisa se organizar, a gente precisa pautar as questões nacionais, a gente precisa acompanhar, por exemplo, o Congresso, né, o que eles estão fazendo lá no Congresso, e as leis que estão sendo colocadas, muitas delas contra a educação pública, né? Então, nesse sentido, uma solução, primeiro, é o caminho da luta. Segundo, lutar não é crime, certo? Então, nesse sentido, exigir, né, tanto do governo Lula que atenda aos trabalhadores da educação, que lance chegue a um bom termo de uma boa proposta, que abra as negociações. E aqui do Elmano é a mesma coisa. Elmano tem que negociar com os trabalhadores, certo? Tem que atender às exigências dos trabalhadores. Não pode aplicar o ajuste fiscal contra os trabalhadores. É bom lembrar que aqui no país vizinho, a Argentina, o Milei, da extrema-direita, ele conseguiu superávit primário, ou seja, ele conseguiu reservas. Como? Ele fez um pacotaço com demissões, tirando direito dos servidores públicos, tá?
E a situação lá da Argentina está piorando, de miséria. E ontem teve uma grande manifestação de professores, né, aos milhares nas ruas, contra a extrema-direita. Então, a Argentina está apontando o caminho da luta, uma forma de conseguir barrar os ataques aos servidores públicos, né, mas também enfrentando a extrema-direita. Eu quero lhe perguntar, Jari, o seguinte: você, como professor, né, como você vê essa história, essa falácia, no meu entender, de escola em tempo integral, que escraviza o professor, não tem infraestrutura escolar para isso, e se vende uma fantasia de que há uma educação melhor, no qual o que vejo é, em torno só de 30% dos alunos das escolas públicas querem ir para a universidade. E nossa função como educador é levar os filhos de trabalhadores e trabalhadoras para a universidade para ascender profissionalmente. A escola em tempo integral trouxe alguma melhoria na qualidade da educação ou é apenas para inglês ver números? A escola de tempo integral, ela não pode ser apenas um depósito de seres humanos, depósito de jovens, adolescentes e jovens. A escola de tempo integral, ao aumentar a carga horária, primeiro você tem que saber qual é o currículo. A reforma do novo ensino médio colocou um currículo muito precarizado e muito entediante. Então, o que era ruim, piorou. O novo ensino médio piorou o conteúdo, certo? Os alunos ficam entediados com esse novo ensino médio. Inclusive, tem uma pesquisa onde os alunos que estão saindo do terceiro ano, a maioria repudiava, odiava esse novo currículo do novo ensino médio. A outra coisa é infraestrutura. Você faz uma escola de tempo integral e muitas vezes você transforma uma escola que é regular numa escola de tempo integral que não tem muita infraestrutura. O que acontece? Os alunos, muitas vezes, em muitas escolas, principalmente quando está no primeiro ciclo, que é o primeiro ano, começa no primeiro ano, depois vai para o segundo, terceiro, os alunos sequer têm espaço para descansar. Você passa o dia na escola sem tomar um banho, por exemplo, porque não tem infraestrutura para isto. O aluno faz práticas esportivas na escola, quando tem, certo? E o aluno não tem condições de passar o dia na escola. Ou seja, é uma precarização. É uma escola de tempo integral precarizada. E precisa de mais investimento, né? Então, nesse sentido, é preciso que a escola de tempo integral tenha infraestrutura, tenha uma boa alimentação e que os alunos tenham condições de permanência na escola. O programa Pé-de-Meia é importante para isso, mas precisa ser ampliado. O que acontece? Eu trabalho numa escola de tempo integral. Durante o ano, o aluno, ele está lá com 16, 17 anos, ele começa a arranjar emprego ou procurar emprego para complementar a renda de casa. E ele sai da escola de tempo integral. Ele vai para onde? Ou ele abandona a escola, ou ele vai para o turno da noite. E o governo tem fechado os turnos da noite. Cada vez fica mais distante da sua casa e encontrar uma escola que tenha turno da noite. Eu também sou professor do turno da noite e sei da realidade do aluno do turno da noite. A outra coisa é o acesso à universidade pública. Só 18, 19% da juventude no nosso país entra na universidade. É um índice ainda muito baixo. Fazer uma universidade, como eu fiz, como você fez, é ainda um privilégio para a classe trabalhadora. E deveria ser um direito. Então, é preciso que os governos, né, tanto federal, estadual, possam investir mais em vagas na universidade. Mas não é só abrir a sala, é infraestrutura, é professor valorizado. Só para ter noção, a UES está com uma carência de professores em cerca de mais de 400 professores. Isso não pode acontecer, certo? É preciso abrir concurso público. Você falou no começo de concurso público também para funcionários. E servidores, né? Servidores também, isso é importante. Então, nós queremos investimento no ensino médio, né? Claro, investimento desde a creche, porque existe também uma falácia de que
tem que investir ou na saída, na universidade, ou tem que investir no início, tem que escolher. Não, você pode traçar um Plano Nacional de Educação, que inclusive esse ano está sendo traçado o Plano Nacional de Educação, onde você aumenta o investimento em educação pública. E é interessante também dizer isso, dinheiro público para a educação pública, porque nós não queremos uma educação pública onde boa parte do dinheiro vai para os megas empresários da educação, que não tem compromisso com a educação. Querem só ganhar o dinheiro público, mas não tem compromisso. Então, a saída não é a privatização da educação. Nós temos as universidades públicas, ainda são as melhores universidades do país e do mundo. Professor Jari, agradecer demais a sua participação e suas considerações. Como eu disse, hoje é dia 24, é um dia nacional de luta. Então, acompanhe nas redes sociais as lutas pelo país inteiro. Aqui em Fortaleza, nós temos agora uma caminhada, uma marcha que vai acontecer de forma unificada com os servidores lá na Praça da Imprensa, né? Agora a partir das 8 horas, ainda dá tempo de chegar, quem está assistindo o programa, certo? Mas nós temos também a construção do 1º de maio. É importante que os professores e professoras, que a educação vá para o 1º de maio, leve as suas reivindicações, se una aos outros trabalhadores que também têm suas reivindicações para fortalecer a classe trabalhadora. Nós estamos num momento em que nós precisamos revogar várias leis que tiraram nossos direitos, que dificultaram nossa vida, que nos adoece mais, que faz trabalhar mais e ganhar menos. Então, é necessário a gente revogar essas leis, né? Revogação da reforma da Previdência. É uma luta muito grande, retomar direitos, né? A gente perdeu muitos direitos. Então, assim, concluo dizendo que não desanime aos professores e professoras do Estado, da rede básica, a luta está só começando. Seja a luta por direitos, seja a luta por mais democracia sindical. E nós, da Travessia na Educação, né, que eu faço parte da Travessia, a gente deixa aí o convite, né, para quem quiser conhecer mais a Travessia na Educação. Agradeço muito esse espaço, muito bom esse canal de diálogo, certo? E recomendo demais aos trabalhadores acompanhar a TV Fala Leonel. Professor Jari, nós vamos marcar com você, mediante sua disponibilidade, uma entrevista para você falar sobre travessia na educação. É importante a gente informar. O nosso propósito da TV Fala Leonel é esse. Somos um canal de esquerda, não somos financiados por ninguém, principalmente pelos governos de esquerda que se negam a nos ajudar. Nossa contribuição que aparece vem de trabalhadores e trabalhadoras que fazem o Pix, né? E agradecer demais a sua participação, agradecer aqui a turma desse sindicato chamado Sindeletro, esse sim é de luta e faz a defesa do trabalhador, e a todos, todas e todos que estão vendo e que vão nos assistir. Muito obrigado, professor, o espaço está sempre aberto e vamos ver se essa semana que vem a gente entrevista você novamente para a gente fazer o chamamento para o dia 1º de maio e vamos combinar aí para você entrar ao vivo no dia 1º de maio. Agradecemos demais. Obrigado. Até mais. Até mais.